Tudo bem, pessoal? Na aula passada nós falamos sobre o gráfico da função afim. Foi colocado para vocês alguns exercícios, então agora nós vamos fazer a correção desses exercícios. 1. Identifique os valores de A e B e classifique cada uma das funções seguintes em crescente ou decrescente. Então vamos lembrar: A, coeficiente angular, acompanhante do x. B, coeficiente linear, corte no eixo y. Termo independente com a minha função aqui já pronta. Então, nós temos aqui, na letra A, y igual a 4x mais 6. A, então, é o acompanhante do x. Então, no caso aqui, meu A vale 4. B é o termo independente, no caso aqui vale 6. Se o meu valor de A é positivo, significa que a minha função é crescente. Letra B, f de x é igual a menos x mais 10. Então, meu A, o acompanhante do x, não aparece número, nós sabemos que é 1. Como está menos x, menos o então valor para A. B, meu termo independente, 10. Se o meu A é negativo, significa que a função é decrescente. Nós temos aí, continuando, número 2. Observando os gráficos, diga se as funções são crescentes ou decrescentes. E diga também qual é o valor do coeficiente linear, ou seja, o valor de B de cada uma das funções. Então, visualmente aqui, este é o posicionamento da minha reta. Todo posicionamento de reta assim me diz que a função é decrescente. Quem é o valor de B? Corte no Y. Qual é o lugar onde ocorreu aqui o corte no Y? No valor 2. Então, meu B aqui é 2. Posicionamento de reta. Nesse sentido, eu tenho uma função crescente. Onde ocorreu o corte no eixo Y? No 4. Então, o B aqui vale 4. Faça o gráfico de cada uma das funções abaixo. Então, na letra A, f de x é igual a menos 2 menos 2x. Então, lembrando, nós vamos montar aqui uma tabelinha, atribuir valores para x, resolver a função e determinar, então, o valor do y, para que nós possamos montar aí o gráfico da função. Vocês podem colocar qualquer quantidade de valores que vocês quiserem. Eu vou colocar 3 aqui. Vou colocar menos 1, vou colocar 0 e vou colocar 1. E nós vamos resolver a função aí que ele deu. Menos 2, menos 2 vezes o meu x, que no caso aqui eu chamei de menos 1. Então, nós vamos ter multiplicação primeiro. Menos 2 vezes menos 1, 2 positivo. Tira 2, 0. Menos 2 vezes meu x, que agora é 0. 2 vezes 0 dá 0. Menos 2, menos 2. Menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Com menos 2, menos 4. Então, os nossos pares ordenados aqui serão menos 1 e 0, 0 e menos 2, 1 e menos 4. Já coloquei aqui, então, o plano cartesiano. Lembrando, esse é o sentido positivo e esse é o negativo de x, positivo e negativo do y. Menos 1 e 0. Então, vou marcar sobre o menos 1 aqui, que é x. Então, meu ponto vai ser aqui. 0 e menos 2. Vou marcar sobre o menos 2. Então, meu menos 2 aqui. Por que eu tô marcando sobre o menos 2? Porque o valor do x aqui é 0. 1 e menos 4. Então, 1 menos 2. Aqui seria o menos 3. O próximo
menos 4. Desce lá aquele pontilhado, não é isso? E marca o pontinho aqui no encontro dos dois. Marcou os pontos, aí você vem e liga os pontos aqui através de uma reta, tá ok? Na letra B, a nossa função é 5x mais 4. Então, mesmo processo. X, atribui aí 3 valores. Se você quiser colocar só 2, pode, porque você viu que só 2 pontos marcados no plano aqui são suficientes para nós traçarmos uma reta. Vou jogar os mesmos valores. Menos 1, 0 e 1. A minha função agora é 5x mais 4. Então, vai ficar 5 vezes menos 1 mais 4. 5 vezes menos 1, menos 5. Mais 4, menos 1. 5 vezes 0, mais 4. 5 vezes 0 vai dar 0, mais 4, 4. E aqui vai ficar 5 vezes 1, mais 4. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. Então, nossos pares serão menos 1 e menos 1, 0 e 4, 1 e 9. Então, agora nós vamos marcar aí no nosso plano. Menos 1 e menos 1. Menos 1 para x, menos 1 para y. Então, menos 1 para x, menos 1 para y. Fez o pontilhado, marcou o ponto no encontro. 0 e 4. Vou marcar sobre o 4. 1, 2, 3, 4. Tá aqui. 1 e 9. 1 para x. Tá aqui. 5, 6, 7, 8, 9. Então, faz lá seu pontilhado. Seu pontilhado se encontrou. Marcou o pontinho lá no encontro dos dois. Agora, é só você vir e ligar aqui os dois pontos. E aí, não pode esquecer eixo X e eixo Y. Letra C, y igual a 2x. Então, valores para x. 3 valores, assim como as anteriores. Menos 1, 0 e 1. E a nossa função aqui é 2x. Então, vamos às substituições. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, os nossos pares... menos 1 e menos 2, 0 e 0, e aqui 1 e 2. Faz lá seu plano, uma reta representando o eixo X, uma reta representando o eixo Y. Então, eu tenho que marcar menos 1 e menos 2. Então, menos 1 seria aqui, menos 1, menos 2. Faz lá o pontilhado, encontrou, marcou o ponto. 0 e 0. 0 para x, 0 para y. É o encontro dos eixos, o ponto que a gente chama de origem do plano cartesiano. 1 e 1. Então, 1 para x, 1, 2 para o y. Pontilhado, encontrou. Encontrou, liga os pontos. Então, eu tenho eixo X e eixo Y. E lembrando lá os exercícios anteriores, o acompanhante do X é positivo. Então, significa que a minha função é crescente. Olha só o posicionamento. Não fiz na letra A e na letra B, mas você pode verificar aí essa situação aí na sua correção. Número 4 e último, em linguagem matemática, sempre que relacionamos duas grandezas variáveis, estamos empregando o conceito de função. Uma variável depende da outra. A função y igual a menos x mais 5 é chamada função polinomial do primeiro grau, que é a nossa função afim. Represente seu gráfico.
Então, a nossa função é y igual a menos x mais 5. Valores para x, resolvemos, montamos o gráfico. Menos 1, 0, 1. Menos x mais 5. Então, olha lá, tem um menos aqui na função, menos. E o meu valor é negativo. Então, eu tenho que colocar parêntese aqui para não fazer confusão e jogo de sinal errado. Menos vezes menos aqui vai ficar mais. Então, mais 5, 6. Aqui eu vou ter menos, seria menos 0, não é isso? Como 0 não tem sinal, o que vai sobrar aqui? Só o 5. Vou colocar ele de cá. Então, aqui vai ficar o menoszinho que apareceu aqui e o 1, que é o meu x, mais 5. 5 tira 1, 4. Então, os nossos pares, menos 1 e 6, 0 e 5, finalizando 1 e 4. Então, novamente, duas retas que se encontram, formando o ângulo de 90 graus. Estão lembrados disso, não é isso? Aqui no encontro tem ângulo de 90 graus. Menos 1 e 6. Então, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pontilhado. Encontrou o ponto. 0 e 5. Vou marcar sobre o 5. Tá aqui. 1 e 4. Então, 1, meu 4 tá aqui. Pontilhado. Uniu. Vem aqui agora. Ligo os pontos. E aí, como eu fiz na anterior, olha a análise. O valor do meu A aqui é negativo, não é isso? Então, significa que a função é decrescente. Olha o posicionamento, não é isso?